Hoje nós gostaríamos de apresentar, né, o nosso convidado de hoje, o professor Rafael, né, uma pessoa também que gosta e entende muito dessas questões relacionadas às Sagradas Escrituras. E é um grande prazer, um bom sábado para você, meu querido amigo, minha querida amiga. E hoje nós temos um tema muito importante para estudar, as raízes de Abraão. Por que Abraão, né? Porque Abraão é uma das figuras mais conhecidas, um dos nomes mais citados no Antigo Testamento. Então o tema de hoje é as raízes de Abraão. Eu gostaria de chamar a atenção para você para esse verso, para que a partir dele nós pudéssemos introduzir o nosso estudo de hoje, o nosso tema de hoje, que se encontra exatamente em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Vem comigo na leitura. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Aí, Rafael, que coisa importante, né? Você ser chamado para um lugar que você não sabe onde é, né? Isso é doideira de Abraão ou é fé? O que é que nós poderíamos dizer disso aí para a gente introduzir aqui esse tema? Provavelmente a esposa dele achou que era loucura, né? Porque Abraão, ele é conhecido como o pai da fé até hoje, né? Tanto por evangélicos, cristãos, quanto pela própria raiz dele, né? A raiz ali no judaísmo, né? Ele é o pai da fé, ele é o pai, né? Ele é o pai. E essa questão da fé, para muita gente, a fé cega e restrita, a confiança irrestrita, né? A entrega total, ela é muitas vezes confundida como um ato de loucura, né? Principalmente para quem não tem fé. E eu fico me colocando às vezes no lugar de Abraão e professor, eu não sei. Não sei. E é uma questão você verificar, você que está aí em casa, né, você teria coragem de eu chamar você e dizer, olha, eu estou te chamando para ir para ali. Aí diz, para onde é, Senhor? Eu não sei para onde é. Né? Então a Bíblia também diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Mas, portanto, né, o primeiro tópico aqui do nosso estudo é a partida de Abraão. Né? E um texto para chamar esse momento se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então disse o Senhor a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Né? E aí, como é que a gente pode verificar esse tópico, né, tão importante, né, sair, né, da sua terra, ser chamado, né, Paulo enfatizou lá em Hebreus, e agora está sendo enfatizado aí no Gênesis, né? O Gênesis que coloca o início de tudo, depois o dilúvio, depois Babel, né? Agora traz, né, essa experiência daquele que foi conhecido como pai da fé. E esse chamado específico. É muito interessante perceber assim que, na minha visão, tá, professor? Deus, ele quis tirar Abraão do conforto, né? É um contrassenso. É assim, você está estável, você tem seu emprego, sua estabilidade, sua casa, seu tudo, tá tudo ok, sua vida tá feita. Você tem a empresa do seu pai, no caso de Abraão, tinha ali as terras do pai dele, tudo do pai dele, o rebanho do pai dele, tinha tudo ali. O conforto, né? O bem-estar. Tava no meio da família, tava bem. Aí Deus pega e diz, deixa tudo. Sai do conforto da tua casa e vai de novo para aquilo, para um lugar que você não sabe onde é. Tá? Pega tudo que você tem aí e vai-se embora. É muito difícil. É muito difícil. Literalmente é um ato de fé que marca esse começo dessa história de Abraão, né? Essa divisão, né? A divisão de tudo, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, marca a divisão. É o momento ali que nasce um povo. Ali está nascendo um povo. Isso é uma grande nação, né? Sim. Do nada, né? Você vai para um canto do nada, né? Que Deus chama, mas Deus prometeu que seria uma grande nação, ele teria um grande nome e seria uma grande bênção. Seria tudo grande, né? A partir do nada. Parece que Deus... parece que aqui a gente compara com o início. O caos, ele recria. Deus criou tudo do caos. Esse caos, esse provável caos que apontava a vida de Abraão, né, era para que ele fosse maior do que o que realmente os olhos humanos estavam ali observando. Né? Então,
Tem uma pergunta para fazer, né? E o público aí pode interagir. Rafael, vamos lá, né? Abraão e Sara confiaram em Deus para realizar aquilo que Deus havia prometido, o que estava incluído nas promessas de Deus. Vamos ver qual a letra aí que está correta, a alternativa. Letra A, que eles seriam uma grande nação, que eles seriam uma pequena nação, que eles teriam um pequeno nome e que seria uma pequena bênção, porque eles estavam perdendo tudo, então não tinha como ser grande. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é ser uma grande bênção, ter um grande nome e ser uma grande bênção. Qual a alternativa? A ou a B? A B. Né? A B, mas por que a B? Por que a B? É assim, Deus, a gente acompanha isso começando ali na história de Abraão e depois a gente vai ver repetidas vezes isso acontecendo. Né? Deus, quando ele chama para um ato de fé, e até para a gente, ser humano, né? Deus não vai te chamar para algo para lhe apagar, para ser menor do que você está. Deus sempre tem um plano maior. Né? Maior e melhor, né? Maior e melhor. Né? Mesmo que naquele momento fosse isso que a gente falou, né? É bem difícil de enxergar. Eu vou sair do conforto, eu já estou estabilizado, eu já tenho a minha segurança, eu vou sair dali para algo que eu não sei para onde vai, nem de onde vem, nem o que me aguarda no futuro, né? Então, Deus, ele sempre chama para algo maior. Então, vamos ver se está certa a resposta. Está certa a resposta, né? Deus, ele nos faz grande, né? Você que está em casa, você que se sente pequeno, se sente insignificante, e Deus quer ressignificar a tua vida, tornar você maior do que você imagina, do que você pensa. Vamos agora ao segundo tópico, a tentação do Egito. Essa questão aí, né? Ali em Gênesis 12:10, diz Abrão, que havia acabado de chegar à terra prometida, decidiu deixá-la e ir para o Egito, porque havia fome na terra. E aí? Deus tira Abraão do seu conforto, leva para um lugar, quando Abraão chega, está o caos. Lá. Aí Abraão tem que decide sair do lugar que Deus chamou e vai para um outro lugar. E aí? É o pai da fé, né? É o pai da fé. Né? Mas nesse momento, Abraão, a gente pode colocar como se Abraão tivesse se rendido às circunstâncias, né? Porque dar um passo de fé, às vezes é muito fácil. O difícil é você dar o segundo. Entendeu? Sim. O difícil é você continuar andando sem enxergar, apenas confiando. E foi aí que Abraão se viu. Ele chega na terra prometida e está seca. Deserto, fome, anos e anos de fome. E ele pega e diz, certo, então eu posso fazer um atalho. Eu sei que Deus me chamou, mas poderia ser o jeitinho brasileiro, né? Às vezes a gente gosta de dar o jeitinho brasileiro. Abraão quis dar o jeitinho dele. Ele se esqueceu o que muitas vezes nós nos esquecemos, que a lógica de Deus é diferente da nossa. Né? Exato. E ele ter ido para o Egito, foi legal? Não. Não foi muito legal. Foi o que aconteceu lá no Egito. Mas acontece muita coisa, né, no Egito. Primeiro, o pai da fé, ele se vê numa situação ali... Ele perdeu a fé ali? Aí a gente pode dizer assim, que no momento que ele decide ir para o Egito, é como se ele meio tivesse... Meio não, né? Não tem meio. Para Deus não tem meio, é sim e não. Né? Sempre é certo, errado, sim ou não. Né? E naquele momento que ele decide ir para o Egito, pegar aquele atalho da lógica humana e ir para o Egito para se livrar da fome, né? Ele acaba se distanciando um pouco de Deus. E às vezes se distanciar um pouco é se distanciar muito, né? Porque Deus não tem meios termos. E quando a gente dá um passinho para longe de Deus, um passinho que seja para longe de Deus, aquele passinho, ele literalmente nos deixa num espaço que é um espaço de sombra, né? Existe um limbo, né? Ou muitas, eu não sei se você já viu, professor, aquela frase que o pessoal diz que quem está em cima do muro já está com o diabo, né? E Abraão, ele se viu ali, ele pensou, não, eu vou ficar em cima do muro, né? Eu vou dar a segurança, eu tenho minha família, eu tenho o pessoal que veio comigo aqui, e eles precisam de comida, e aqui não tem. Ele se desesperou naquele momento, não estou justificando ele, né?
mas ele quis dar o jeito humano para um problema dele. E ali começam as meias-verdades. E meia-verdade é uma mentira inteira. Exato. Exatamente. Meia-verdade é mentira. Bom, então vamos a uma pergunta, né, para a gente entender mais uma pergunta importante, acho que é relevante para a gente entender esse contexto de Abraão, né, que é exatamente porque Abraão deixou a terra prometida para ir para o Egito. Como o faraó se comportou, né, em comparação a Abraão. Né? Vamos ver aí, né, letra A. Para fugir da fome, Abraão contou uma meia-verdade. Faraó devolveu Sara e não fez mal a Abraão. Letra B. Para fugir da fome, Abraão contou uma verdade. Faraó manteve relações com Sara, né, e não fez mal a Abraão. Letra A ou letra B? Letra A. Será que é? É, letra A. Será? Mas por que a letra A? Vamos lá. Abraão, para fugir da fome, ele vai para o Egito, né? Ele conta uma meia-verdade ao faraó, que olha Sara e vê aquela jovem senhora bonita, agradável aos olhos, provavelmente uma pessoa diferente ali, né? Que o egípcio ele tem um fenótipo, né? Ele é de um jeito. É a mesma coisa de chegar alguém do sul aqui no Nordeste. Chama atenção. Outro, chega alguém do Canadá aqui. Branco, você consegue ver a veia no rosto da pessoa. Chama atenção. Né? Não necessariamente nessa mesma proporção, mas aconteceu isso. E a Bíblia fala que Sara era bonita. Né? Sara era bonita. E Abraão, ele vê ali que ele acha que a vida dele pode estar em risco. Realmente poderia, né? Poderia. O faraó, ele poderia dizer, certo, vamos matar você porque eu gostei da sua esposa. E ficaria com a esposa dele. Poderia. Tá? Era costume. Né? O rei ou o faraó, ele tinha o que ele queria. Né? E outra vez, Abraão tenta dar o jeitinho humano. Né? Ele conta uma meia-verdade, como a gente disse, uma meia-verdade é uma mentira completa, né? Não existe meia-verdade ou meia-mentira. Ou é verdade completa ou é a mentira completa. Ou é mentira. Vamos ver. Exatamente, a letra A. Está aprovado, viu, professor? Então vamos lá. Né? Vamos ao terceiro tópico. Abraão e Ló. Né? O texto, né, de Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9 diz o seguinte: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E aí o dilema, né, como a gente pode analisar esse dilema agora, porque efetivamente Abraão, ele trouxe não só a sua família, a sua esposa, mas ele também trouxe os agregados, né? Estava ali o sobrinho dele, Ló, e outras pessoas, cada um com, vamos dizer, os seus liderados, né? E chega agora, depois dessa experiência traumática no Egito, né, que pôs o pai da fé em prova, agora, né, tem uma outra questão que está posta, um dilema entre Abraão e Ló. Como é que a gente pode entender isso aí? Esse tema é muito rápido, né? Uma história muito grande, a gente está falando dela de forma muito rápida, né? Mas, assim, Ló e Abraão, eles começam a ter divergência porque Deus abençoou ele. Desde que ele saiu da casa do pai dele, o rebanho dele continuou crescendo, e de todo mundo que estava ali com ele. A família dele continuou crescendo, e de todo mundo que estava com ele. Então, quando juntava os rebanhos de Abraão e Ló num espaço só, era muito bicho para pouco espaço, para pouca água. Tem que lembrar que eles estão naquela região arenosa, né? Aquela região um pouco desértica ali, onde se quer água tem que cavar um buraco. Aí é uma coisa, só não querendo atrapalhar, mas já atrapalhou. Aí agora, qual foi a escolha, né? Abraão escolheu a melhor terra que tinha e deixou Ló com o pior. Como foi o desfecho de sair? Pois é, Abraão mostra que ele tem um caráter diferenciado, que ele é uma pessoa diferenciada. Ele era o mais velho, né? Abraão era o mais velho. Ali ainda era Abraão, né? Abraão era o mais velho e Ló, como o mais novo, que tinha que, na verdade, ter conversado com seus homens e ter dito: olha,
Temos que respeitar, né? Era uma sociedade patriarcal e tinha uma hierarquia que seguia ali muito forte, né? E Abraão, então, ele faz algo que é um contrassenso para a época. Ele dá a chance para Ló escolher. Antes, Ló, olha aí, vamos subir aqui nessa montanha, tu vai olhar, o lugar que tu quiser é teu. E interessante é que Ló sabia que tudo ali era de Abraão, que era a terra que Deus tinha prometido para Abraão, né? Ou seja, era como se Abraão tivesse dito, olha, eu não quero confusão, vai lá, escolhe da minha terra o que tu quer. Exato. E aí, o que foi que Ló escolheu? O povo está querendo saber. O que foi que Ló escolheu... Ló respeitou Abraão? Não, pelo contrário, ele se aproveitou da situação, partiu na frente, mirando no gol, viu aquele lugar ali, verdinho, o lugar mais verde, o lugar onde tinha mais condições e disse, certo, eu quero aquele lugar. Ele não pensou no tio dele, né? E Abraão ficou com raiva dele? Não necessariamente, não. A gente tenta interpretar o que está escrito, mas Abraão, ele tinha dito para ele escolher, né? Ele escolheu, Abraão respeitou a escolha do sobrinho e realmente o sobrinho foi para os campos de Sodoma e Gomorra e Abraão foi para o outro lado. Ficou com o que aparentemente seria o pior, mas foi o melhor, e Ló foi para o que aparentemente era o melhor e talvez não, se comprovou na história que foi a pior escolha que ele poderia ter feito na vida dele, né? Mas vamos a mais uma pergunta dentro desse contexto, né? Vamos lá. Como foi demonstrada a reconexão de Abraão depois da experiência infeliz no Egito? Como ele se reconectou com Deus, né? Letra A. Abraão propôs um acordo pacífico e permitiu que Ló escolhesse primeiro. Letra B. Abraão não propôs um acordo pacífico e não permitiu que Ló escolhesse primeiro. Então, você falou, qual é a alternativa? A ou a B? Abraão, ele chutou o pau da barraca ou ele tentou diplomaticamente resolver a situação? Letra A ou letra B? Letra A. Por quê? Abraão, né? Ali ainda era Abraão. ele acaba tendo... Ele aprendeu com o Egito. Ele aprendeu que ele tinha que esperar em Deus. E isso pra gente é muito difícil, né? E ele não queria ter uma inimizade com o sobrinho que era como um filho para ele. Que o sobrinho era como um filho para ele. Que deveria ser o contrário, pelo que você explicou anteriormente, né? Deveria ser o contrário. O sobrinho deveria respeitar porque a sociedade era patriarcal. E eu acredito que no coração de Abraão, o que ele queria era aquilo. Que o sobrinho dissesse, não, meu tio, você é como um pai para mim, então escolha primeiro. Né? Mas ele viu que não funcionou. Exato. Não foi daquele jeito. Mas Abraão, ele aprendeu a confiar em Deus, né? Mesmo quando contrariava o senso comum. E essa era uma outra situação que contrariava o senso comum, né? Então isso. Abraão, ele escolhe ter como colocou na pergunta, aquele acordo pacífico, né? E manter talvez a relação ali com o sobrinho dele, né? Porque na cabeça de Abraão, eu acho que quando Deus fala para ele que ele vai ser uma grande nação, ele incluía o sobrinho dele. Entendeu? Exatamente. Ele incluía porque as bênçãos, ele viu isso acontecendo. As bênçãos de Deus sobre a casa de Abraão, sobre a caravana de Abraão, bora colocar assim, era uma caravana no meio do deserto. Sobre a caravana de Abraão, contemplou o sobrinho dele. Da mesma forma que o rebanho de Abraão foi abençoado, o do sobrinho também foi abençoado. Entendeu? Eu acredito também que ele achava que uma hora ia cair a ficha, né? A esperança é a última que morre, né? Exatamente. Então está certa a resposta, letra A, né? Foi uma reconexão com Deus. Depois daquela experiência, né? De cair, né? Lembrando sempre, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E Abraão aqui demonstrou grandeza, né? Ele quis realmente demonstrar o amor que ele tinha por Ló e a confiança que ele tinha agora voltando a Deus, né? De permitir que a gente tenha muita fé, porque a gente não vai dar o melhor para o outro, né? Principalmente o outro que quer contender. A gente geralmente, não, olha, eu quero que você se exploda,
não é? Você está aqui querendo me extorquir, vamos dizer, mas Abraão foi humilde porque ele confiou em Deus, né? Então, uma outra questão, um outro tópico aqui dessa lição, né? A coalizão de Babel, né? E aqui, não é? É interessante, é um tópico importante, né? E para a gente entender esse tópico, o texto que a gente chama de Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Aqui, né, é um tópico importante. O que é que a gente pode entender, né, desse tópico aqui que diz a coalizão de Babel? O que é que isso está trazendo? Melquisedeque, Abraão chegou para um desconhecido e devolveu o dízimo, né? O que é que significa isso aí? Como a gente falou, a gente está contando essa história muito rápido, né? E comentando essa história muito rápido. Quase estou me sentindo aqueles narrador de jogo de futebol que fica, e sei lá quem jogou para bem rápido para tentar acompanhar a bola, né? Mas ali nós temos Melquisedeque, é uma figura muito polêmica, no mínimo polêmica ali, Exato. né? É muito complexa, polêmica não, complexa ali, porque Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, né? Exato. Rei da paz. Ele vem e aparece depois de uma guerra, da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra relatada ali na Bíblia, logo depois da vitória de Abraão, né? Abraão volta com os espólios da guerra ali, libertando o rei, né? Um dos reis, né? O rei de Sodoma, né? Libertando o rei, trazendo Ló. Abraão se envolve na guerra para salvar o sobrinho, né? E ele acaba ganhando a guerra de tabela, né? A gente pode dizer, de tabela, ele foi para resgatar o sobrinho e ganhou a guerra de tabela, né? É a primeira coalizão que a gente vê ali para uma guerra relatada na Bíblia, né? E Melquisedeque aparece. E Abraão, ele enxerga em Melquisedeque alguém de Deus, um sacerdote de Deus. Era rei e sacerdote, né? Melquisedeque, uma coisa enigmática que não tem uma explicação mais profunda na Bíblia, né? Mas pela fé, né, o que foi que Abraão fez? Abraão foi lá e devolveu o dízimo de tudo. Sem saber quem era, né? Sem saber a origem, nada. De onde vinha, para onde ia, como era aquilo ali, porque se a gente for analisar ali, ele apareceu ali. Melquisedeque aparece na história, né? Não diz, tem uma cidade chamada Salém, não. Ele aparece na história, né? E da forma que ele aparece, ele desaparece. Já aparece, não tem mais nada, né? É como ser um ponto, né, na curva, né? Sem identificação, né? É impressionante. Eu tenho uma pergunta, né? Diante do conflito narrado, qual foi a postura de Abraão, né? Letra A, ele foi a neutralidade. Letra B, Abraão, juntamente com Ló, destruiu absolutamente tudo. Foi o que aconteceu. Aí... As perguntas ficaram mais difíceis, né? Né? Teve o conflito, né? A gente teve esse conflito. Abraão, ele entra no conflito, como a gente falou, né? Ele quer resgatar o sobrinho dele que foi levado como escravo, né? Porque antigamente você ia para a terra, vencia, tudo era seu, incluindo as pessoas. E Abraão e a família, ele é levado como escravo, né? E agora Abraão, né? Ele vai para a guerra, né? Ele vai para a guerra, volta, aí tem o que a gente já narrou, dá o dízimo, né? E na verdade eles querem entregar tudo para Abraão, né? Ele diz, não, fique com tudo só e deixa as nossas vidas ali, né? Exato. E Abraão, ele opta pela... É interessante isso, né? Ele opta pela neutralidade. Por quê? Porque, olha... Preste atenção. Lembra que no começo a gente falou que quando Abraão ele coloca para Ló ia escolher numa terra que já era de Abraão. Abraão já aprendeu a confiar em Deus. Tudo ali era dele.
Ele só tinha que confiar que ia chegar o tempo de Deus. Não era no tempo dele. Entendeu? Então não adianta forçar, né? Melhor você muitas vezes ficar neutro em determinadas coisas, não é? Aquela terra não havia sido adquirida pela força das armas, nem por estratégias políticas, né? Então é melhor dessa forma, né? E esperar no Senhor. A Bíblia diz: confiei pacientemente, esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Né? Muito massa isso aí. Então está correto. Está passado por você. É passado de ano. O dízimo de Melquisedeque, né? E esse último tópico da lição, continuando, né? Em Gênesis 14, versículo 18 e 20 diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Olha, que coisa, reconectando com o tópico anterior, o que é que a gente pode entender aí para a gente fechar a lição? Massa demais, né? É incrível, né? Assim, Abraão, ele passa a aceitar que milagres acontecem. Né? Eu lembro, se não me falha a memória, é Einstein que fala, né? Que a gente vai chegar a um determinado momento que a gente vai ter que aceitar, vai ter que fazer uma escolha. Ou tudo é milagre, ou nada é milagre. Né? É verdade. Ou tudo é milagre, ou nada é milagre. E Abraão passou por isso. Né? Ele passou por isso e ele aprende a confiar em Deus. Tem um ditado que diz assim: milagres não se explicam, milagres acontecem, né? E nós temos que aceitá-los. Independente de qualquer coisa, né? A gente falou que Salém significava paz, né? E vem... E interessante é que naquele tempo, e para a cultura ali que estava se formando, o nome que você atribuía ao Deus, isso era fundamental, porque era uma sociedade que adorava muitos deuses. Aí Abraão era o patinho feio, literalmente. Ele acreditava que só existia um Deus, o Deus Altíssimo. E talvez pela forma como Melquisedeque se refere a ele, entendeu? Ele acaba reconhecendo na fala de Melquisedeque que Melquisedeque vinha representando o Deus Altíssimo. Isso foi pela fé, né? Sem ele conhecer de onde ele vinha, nem para onde ele ia, né? Aí é incrível. Incrível, né? Por isso que aí fé é fé, né? É fé. Bom, então a pergunta para terminar: quem foi Melquisedeque? Porque Abraão deu dízimo a esse sacerdote que parece ter surgido do nada. Letra A: Melquisedeque foi sacerdote dos cananeus. O patriarca o via como sacerdote de Deus a quem ele servia. Abraão não deu dízimo a Melquisedeque como gratidão a Deus. Letra A. Letra B: Melquisedeque foi sacerdote do Deus Altíssimo. O patriarca via como sacerdote de Deus a quem ele servia, do Deus a quem ele servia, né? Abraão deu dízimo a Melquisedeque como gratidão a Deus. Letra A ou letra B? Letra B. Letra B por quê? Letra B porque, olha, a gente está falando aqui de Melquisedeque, essa figura, já falamos como a construção para o povo antigo ali daquele Oriente Médio, o nome tinha tanto que Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara, de Sarai, né? Deus muda o nome porque o nome ele carrega um peso muito forte. E Abraão, quando ele entende, é interessante que ele vê Melquisedeque como alguém que está falando do mesmo Deus que ele, né? Na verdade, isso sai do nada, né? Dos cananeus, né? Cara, você crê, se saísse do povo de Deus, né? É uma coisa, mas sair de lá, de onde não deveria sair, né? Precisa ter o quê? Uma fé extraordinária, né? E nós vemos isso várias vezes, vamos ver várias vezes nos outros lições, nos outros momentos de aprendizado aqui no canal, que Deus às vezes usa gente de fora. Exatamente. Né? E Deus não está restrito apenas a esse povo aqui. Né? Exato. Deus não está só aqui. Né? Abraão, ele identificou alguém de onde ele menos esperava. Exatamente. Né? Ele reconheceu e foi fiel. Pela fé. Fiel e agradeceu. Foi uma forma de gratidão a Deus. Ele chega aquele estranho, abençoa nas palavras ali a Abraão, e como forma de agradecer, Abraão pega e
devolve o dízimo. Exato. Um ato de fé, o Bom, dízimo sempre vai ser. Diante de tudo isso que nós estudamos, qual é a sua conclusão, né, desse personagem Abrão aqui, né, desde a sua saída até esse encontro com Melquisedeque, né? O que é que você poderia resumir, Rafael? Abraão, é difícil. Essa foi a pergunta mais difícil. Resuma. Mas Abraão, ele era um ser humano como eu e você, né? Ele teve a falha dele, né? Ele passou pelo momento que ele duvida, né? Que acabou sendo um momento de dúvida. E nós acompanhamos a construção de uma pessoa na sua caminhada de fé, né? Para ser reconhecido como o pai da fé, Abraão passou por várias provas. A gente começou a pegar um pouquinho a história de Abraão, né? Ele ainda nem mudou de nome ainda. Aqui ele ainda é Abraão. Aí é Abraão ainda, né? A outra história, aguarde as cenas do próximo capítulo, né? Que você vai saber como é que ele chega lá, né? Isso é importante, né? Mas quando fala de Abraão, para mim, confiança. Confiança, né? Que as coisas vão acontecer porque o Deus a quem eu confio, ele pode fazer um milagre na minha vida. Basta apenas que eu realmente confie. E não precisa dar o jeitinho brasileiro, como se diz. Abraão tentou o jeitinho brasileiro, deu foi problema, ele deu águia, né? Quase que arruma uma tragédia ali, né? Com a esposa dele, meias verdades, não leva absolutamente nada, né? Então, nós agradecemos a você mais uma vez que participou do nosso canal, o professor Rafael, que participou, respondeu todas as perguntas corretamente, está aprovado, né? E até lá, na próxima semana tem mais. Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, dá um like aí para que a gente fortaleça o canal, para que ele seja uma bênção na vida das pessoas. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando sempre.